Olá, boa noite, ou boa tarde, bom dia, se você estiver assistindo num outro horário, mas não importa, seja qual o momento que você está chegando, sinta-se muito bem-vindo, sinta-se acolhido, sinta que nesse momento você está entrando de fato num espaço vibracional que foi preparado com carinho pela espiritualidade e tem a finalidade de você se sintonizar com essa energia, com essa egrégora lá da Associação Beneficente Esperança, que é um grupo que está orientado para o trabalho de autoconhecimento, autotransformação e procura da cura, que na verdade a cura acontece só por nós mesmos, mas nós somos apoiados e assistidos pela espiritualidade para tudo isso. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, uma das coisas mais importantes que eles nos orientam é utilizar a água como uma forma de receber recurso para esse processo. Então, você pode ter uma garrafa para você ou para a família toda, e nessa, né, pode ter uma para cada uma das pessoas. Se for para cada uma das pessoas, é sempre bom colocar nome. E aí, o que eles sugerem? Que você tome pelo menos a quantidade de uma xicrinha de café 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite. Se você tiver no coração, intuição, ou tiver necessidade, pode tomar mais vezes, pode tomar quantas vezes você quiser. Sempre lembrando que quando tiver mais ou menos um terço, um quarto do conteúdo, você enche novamente, faz uma mentalização e eles vão continuar atualizando e renovando o conteúdo vibracional dessa água. A água é uma ferramenta maravilhosa para receber vibração e a espiritualidade trabalha tanto com magnetismo, como colheita de energias da natureza, e inclusive nossas, né, que nós também vibramos e doamos, que é tudo utilizado para produzir as frequências necessárias para o nosso ajuste e equilibração. Eu estou muito feliz que hoje a Luísa está aqui conosco, né? Depois vou passar a palavra para ela dar um oi para vocês. E estou muito feliz que você também está aqui com a gente. Hoje nós temos um tema diferente que algumas pessoas tinham me pedido para fazer, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente. Só peço que você abra o coração, procura chegar, se sintonizar, acalmar, soltar um pouco a turbulência da semana e se preparar, porque a gente está entrando num espaço tão gostoso, numa frequência tão amorosa, em que a gente se encontra, em que, né, a ABE, todos os trabalhadores se encontram, tem um monte de gente querida vibrando de casa, vocês que com frequência se encontram aqui com a gente. Então vamos nos sintonizar, elevar o nosso coração e nos preparar para isso que a gente vai aprender e vibrar juntos hoje. Eu vou passar para você, Luiz, e dar um alôzinho para o pessoal, e daí já vou pedir para você fazer a prece inicial. Bom, um olá para todo mundo que está aqui. É uma alegria muito grande poder dividir esse momento e essa vibração com você que está aí. Quando os nossos corações se conectam, é possível amplificar essa energia ainda mais. Então, que a gente tenha em mente que estamos todos conectados e vibrando e trazendo essa luz do Criador mesmo mais perto aqui da gente. Então, eu vou pedir para que nesse momento você feche os seus olhos e respire bem fundo, acalmando todo o seu sistema para poder receber. Esse é seu momento de receber toda essa energia positiva da espiritualidade que está aqui com muito carinho, se doando para todos nós que estamos necessitando de alguma maneira dessa energia de amor, de harmonia, de luz do Criador. Então que a gente possa aproveitar cada segundo de coração aberto e realmente sentir essa presença tão linda que está sempre conosco, mas que agora é momento da gente observar e receber ainda mais essa luz. Que assim seja. Que assim seja.
Obrigada, Luíse. Então, vamos lá. Bom, já está passando o nome aí, né? Hoje eu vou falar de uma técnica, é um recurso a mais e está relacionado a uma proposta que nós estabelecemos desde o começo desse trabalho, né? Tanto lá presencialmente como aqui online, é que as pessoas comecem a receber recurso para fazer aquilo que a espiritualidade pede para a gente há muito tempo, que é a reforma íntima. Então, eu sempre, quando assisto as palestras, quando eu leio material, eu penso assim, mas como as pessoas vão, na prática, começar a fazer transformações interiores? E a gente tem procurado trazer aqui nos nossos encontros cada vez mais ferramentas. Me lembro que há um tempo atrás, eu e a Luíse mesmo fizemos juntos sobre o Ho'oponopono, né? Lembra, Luíse? E outras técnicas que a gente foi trazendo para que, na medida do possível, você tanto perceba, saiba que tem essas técnicas, como também possa, ao conhecê-las, ver o que vai servir para você em cada momento. Tem aquilo que a gente se afiniza mais, tem aquilo que a gente afiniza menos. Não existe nunca nenhuma técnica que você vai dizer assim, essa é a perfeita, é a maravilhosa, vai funcionar para tudo, para todo mundo. Não, né? As técnicas são recursos que Deus mandou para a gente, elas têm o seu valor, todas elas. Essa é uma técnica maravilhosa e para algumas pessoas, para muitas pessoas, ela faz uma diferença muito grande na vida. Eu tenho, inclusive, uma história muito bonita para partilhar. E eu convido você, pelo menos, a abrir o coração e experimentar. Em algum momento, ela pode ser útil para você ou para alguém que você conhece. Eu coloquei aqui uns slides para a gente poder ir acompanhando a ideia, não se perder. Então, essa técnica nasceu lá nos Estados Unidos, por isso que ela está nessa sigla EFT, né, que é Emotional Freedom Technique, que a gente traduz como técnica da liberação emocional. E ela é baseada no trabalho, essa que eu vou ensinar para vocês hoje, baseada no trabalho de Gary Craig, vou falar um pouquinho mais para frente, e o objetivo é ajudar a gente a liberar energias emocionais negativas. A técnica basicamente traz uma sequência de toques que a própria pessoa aplica em alguns pontos por onde circulam os meridianos. Eu acho que eu pulei um. Sim. Só para a gente entender, quando nós sentimos intensamente, seja raiva, medo, ansiedade, mágoa, ou ainda qualquer outro processo, seja um trauma, né? O que acontece? Essas energias emocionais, elas se instalam no nosso sistema energético. E aí elas podem vir a desencadear tanto doenças, somatizações, dificuldades, travamentos, e também, lembra aquilo que a gente sempre escuta, tudo aquilo que está dentro, a gente manifesta fora. Então, essa desarmonia que está no nosso campo energético vai atrair frequências parecidas, e muitas vezes a gente se vê encontrando um montão de dificuldades. Então, para que entender isso? Porque o objetivo é, ok, essas energias emocionais, a gente sabe que elas não deveriam estar aqui, mas como que eu faço para soltar? Essa é a proposta da técnica, tá? Então, só um pouquinho de como que ela surgiu e como ela funciona. Primeiro, ela é uma técnica energética, então ela vai estar trabalhando em cima do nosso campo vibracional, né, que são os nossos corpos sutis, mas essa técnica em particular, ela trabalha sobre os meridianos de acupuntura. Então, há 5.000 anos atrás, os chineses já descobriram caminhos que circulam pelo nosso corpo, caminhos que são como rios de energia. E quando há alguma dificuldade emocional, há um travamento, há uma paralisia, há uma obstrução de um ou mais meridianos. E aí, essa associação entre o fluxo dos meridianos e a liberação emocional é que foi a sacada dessa técnica, que inicialmente foi descoberta por esse doutor Roger Callahan, que é um psicólogo,
Só que ele acabou criando uma metodologia para usar a técnica que era muito complicada, as pessoas tinham que fazer cursos, gastavam dinheiro, sabe, requeria assim, toda uma sofisticação que depois se descobriu que ela de fato não era necessária. E aí essa pessoa, o Gary Craig, conseguiu criar o que ele chama de uma espécie de receita de bolo. Ele fala, qualquer pessoa, se aprender a receita de bolo, vai conseguir fazer a técnica, aplicar em si mesmo, em qualquer situação. Né? Qual que é a diferença entre os dois? O Dr. Roger, ele tinha a preocupação de descobrir em qual meridiano que estava instalado o bloqueio. E aí era super complicado, porque a pessoa tinha que entender do meridiano, tinha que entender da dificuldade emocional, tinha que ser capaz de fazer a localização, fazer a sequência certa de ponto naquele meridiano. Então ficava uma técnica pouco acessível. O que o Gary fez foi dizer assim, olha, você não precisa saber em qual meridiano tá, é só você bater em todos eles, daí você vai acertar. Então, se tiver, né, em qual deles tiver, você vai acabar acessando ao passar por todos eles. E foi aí que ele criou o que ele chama de receita de bolo. Bom, então, só para a gente entender um pouquinho, aqui nós temos, né, o desenho dos meridianos, para quem nunca viu. E aí a gente coloca assim, quando uma pessoa vive uma situação traumática ou uma forte emoção negativa, isso vai fazer um bloqueio, um travamento em um ou mais meridiano. Então, se você está sentindo uma raiva muito intensa, por exemplo, pelo menos o meridiano do fígado, que é o que está relacionado com a raiva, vai experimentar essa obstrução. Mas dependendo do conteúdo associado, outros meridianos podem experimentar também. E se aquela raiva fica presa, pensa, né? A gente sabe disso, é que nem o sangue. Aonde a energia não flui, o que começa a acontecer? Problemas. Então, né, quando começa a ter obstrução sanguínea, a gente começa a ter doenças. A mesma coisa acontece no sistema energético. Você se enfraquece, você perde presença mental, perde capacidade de raciocínio, começa a se sentir todo congestionado e travado, e isso pode decorrer doenças também e outras dificuldades emocionais. Agora, qual que é a sacada da EFT? Né? Então, ele percebeu que quando a gente, e aqui tem um segredinho, quando a gente foca, quando a gente concentra a nossa atenção num sentimento, num evento, num trauma, e ao mesmo tempo a gente bate nos pontinhos, a emoção associada àquilo que a gente está focado é liberado. Né? Então, vamos dar um exemplo. Né? Eu vivi um medo muito grande, passei por aquilo lá e prendi aquela energia. Aí eu quero liberar, eu vou me lembrar daquele evento, vou me conectar mentalmente com aquele medo e vou bater nos pontinhos. Né? Aí tem uma sequência de pontos que daqui a pouquinho eu vou ensinar para vocês. E quando a gente bate, a emoção negativa é liberada e automaticamente a gente tem uma sensação de melhora, de alívio, de liberação. Essa técnica, ela inclusive também ajuda a liberar dificuldades físicas. Então, eu já tive pessoas que eu ajudei saírem de torcicolo, de mau jeito, de dor de cabeça, né, de dificuldade digestiva, especialmente quando elas estão associadas a questões emocionais. Aqui eu coloquei a título de curiosidade, que não são apenas esses, mas tem muitos estudos científicos sendo desenvolvidos em torno da EFT, mas nos Estados Unidos eles fizeram um trabalho muito grande com estresse pós-traumático, especialmente com ex-combatentes de guerra, e eles tiveram resultados fantásticos de melhora em todos os sentidos. Todo mundo, não sei se vocês já ouviram falar, mas o estresse pós-traumático, principalmente de guerra, pode levar uma pessoa a ter problemas emocionais seríssimos e físicos seríssimos. E ela tem sido uma das técnicas mais utilizadas para situação assim. Mas todas as situações traumáticas têm uma melhora com FT e a liberação de outras emoções também. Tem estudos, por exemplo, muito interessantes
em que você analisa o sangue de uma pessoa, então tira uma gotinha de sangue, olha no microscópio. Então, quando essa pessoa está vivendo um transtorno emocional, o sangue daquela pessoa tende a ficar como que aglutinado as bolinhas de sangue. Fazendo FT, 5 minutos depois que você fez, tirando o sangue e analisando, a gente percebe uma liberação, as bolinhas de sangue voltam a circular e tá harmonizadas. Então é muito instantânea a mudança até na observação sanguínea, bem física, né? Bom, ela tem sido eficiente para a liberação de conteúdo traumático, emoção desarmônica e também uma coisa legal que hoje não vai dar tempo de eu falar muito, depois se vocês interessarem a gente pode voltar e falar especificamente, ela vai servir até para a gente liberar crenças negativas. Como? Né? A gente pensa que uma crença ela está conectada com muitos sentimentos negativos associados a eventos traumáticos do passado. Então, você vai limpar os eventos associados a essa crença usando FT. E aí a crença fica como que a gente chama descaroçada, né? Aí fica facinho soltar, porque ela não tem mais substância emocional energética. Então também tem uma forte liberação. Mas vamos lá na prática. Então, o que a gente faz na prática? A gente começa identificando os sentimentos ou padrões de sentimentos que a gente quer trabalhar. Né? E às vezes a gente tem dificuldade até disso. A gente fala assim, nossa, estou me sentindo mal, mas eu nem sei o que eu estou sentindo. Então faz um esforcinho de tentar pelo menos nomear. Estou com raiva, estou com medo, estou magoada, estou ressentida, estou ansiosa. E pode trabalhar com os eventos também associados. Né? Ai, eu tô, assim, não consigo digerir as coisas que eu ouvi. Ok, também serve. Eu peguei aqui como exemplo o medo. Tá? Então, vamos dizer que eu estou trabalhando com você e você diz para mim assim, eu quero trabalhar um medo. Aí eu vou pedir para você, então vamos fazer, né? Quero trabalhar o medo, não um medo. Vamos fazer uma lista das vezes que você sentiu medo? Então, vem uma sugestão. Aí eu coloquei aleatoriamente algumas ideias. Quando eu tinha 6 anos, eu senti muito medo uma vez que eu tive que ficar sozinha em casa. Depois, quando eu tinha 8 anos, os meus irmãos me prenderam no banheiro e eu fiquei, de novo, com muito medo. Aí, quando eu tive 14 anos, eu senti um medo enorme quando eu tive que viajar sozinho de ônibus pela primeira vez. Algumas ideias. Você vai fazer a sua própria listinha, lembrando dos eventos da sua vida em que você sentiu medo, tá? E aí você vai estabelecer, né, sugerindo aí essa tabela, a intensidade do medo que você sentiu naquele evento. Então, quanto menos medo for, mais próximo do 0. Quanto mais medo, mais próximo do 10. Então, de 0 a 10. E aí eu coloquei na minha listinha lá, tá? Então, quando eu penso a primeira vez que eu fiquei sozinha em casa, que eu senti medo, de 0 a 10, a intensidade do meu medo é 8. O outro é 9. O outro é 6. Faz a sua listinha aí. E aí nós vamos para a aplicação da técnica, né? E o começo é a gente fazer uma frase no qual conste essa energia que eu quero trabalhar. Então, como nós escolhemos o medo, né? Essa é uma frase padrão da FT. Então, você pode usar ou você pode criar uma outra. Mas, para começar a técnica, a gente faz esta frase que é dupla, no sentido, eu pego o que eu quero trabalhar e termino fazendo uma afirmação positiva. Então, apesar desse medo que eu tô querendo trabalhar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Olha a aceitação aí, Luiz. É que a gente estava falando de aceitação antes. Né? Ou, por exemplo, embora eu sinta esse medo, eu escolho liberar. Essa frase ela é principalmente importante para o primeiro ponto que nós vamos trabalhar, que é o ponto que a gente chama de ponto do karatê. Ele fica aqui, né? E é o ponto do karatê porque é onde a gente dá o golpe do karatê. E ele serve para a gente quebrar as resistências que a gente tem de mudar. Então, eu sempre sugiro para as pessoas começarem batendo uma mão na outra de levinho, porque aqui a gente pega dos dois lados, né? E
a gente vai fazendo de levinho, né? Batendo de levinho esse ponto, e nós vamos repetir a frase. Apesar desse medo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Pode ser que a hora que eu começo a trabalhar com medo, eu percebo que em volta daquela experiência de medo tem outras coisas. Então, por exemplo, quando eu fiquei sozinha em casa com 6 anos, eu também fiquei muito brava com meu pai, porque ele falou que ele chegava rápido e ele não voltou. Entendeu? Então, apesar dessa raiva que eu sinto com o medo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. E é importante que eu lembre, que eu foque nas imagens da minha memória. Vocês vão perceber que à medida que a gente vai batendo os pontinhos e focando, vai mudando até a cor da imagem, ela vai ficando menos nítida e as energias emocionais vão se soltando. Bom, e aí nós vamos para os pontos, né? Eu vou até, por um momentozinho, deixa eu só tirar um pouquinho aqui da tela, só para ficar mais fácil de vocês visualizarem, porque ali eu não consigo ter todos os pontos. Então, eu vou fazer com vocês a técnica inteira agora, e depois eu volto para os slides para a gente terminar. Então, a gente começa no pontinho do karatê, né? Então, apesar desse medo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Na sequência, a gente vai para o topo da cabeça. E agora, a gente vai só soltar. Então, eu continuo concentrada no medo, esse medo eu escolho soltar. Agora, no comecinho da sobrancelha, este medo eu escolho soltar. Na lateral do olho, esse medo eu escolho soltar. Embaixo do olho, e se você quiser, pode ir mudando. É seguro soltar esse medo. Mas nós estamos trabalhando com medo, lembra? Embaixo do nariz, eu libero esse medo. Agora, embaixo da boca, eu libero esse medo. Agora, no ossinho da clavícula aqui, bem no centro. Pode bater com os dedinhos meio abertos, porque se você não estiver acertando certinho, algum dos dedos vai pegar. Seja gentil, delicado, mas é esta região. Esse medo, eu escolho soltar. Agora, debaixo do braço, na altura aqui da alça do sutiã para as mulheres, esse medo, eu escolho soltar. Algumas técnicas não incluem essa, mas eu gosto aqui nessa região aqui, embaixo dos seios. Pode ser só de um lado, tá? Não precisa bater dos dois. Este medo, eu escolho soltar. E aí nós vamos para o pulso. E com 2 dedinhos, a gente bate na parte interna do nosso pulso. Que aqui a gente pega 3 pontos de uma vez só. Esse medo, eu escolho soltar. A gente vem nas laterais dos dedinhos, em cima e embaixo. Este medo eu escolho soltar. Esse medo eu escolho soltar. Este medo eu escolho soltar. Esse medo eu escolho soltar. Esse medo eu escolho soltar. E a gente termina abraçando o pulso, tanto faz a mão, tá? Pode ser sempre de qualquer um dos lados, porque os meridianos são bilaterais. E aí, segurando, nós vamos mentalizar uma situação bem gostosa, como se você estivesse sendo abraçado por Deus ou pelo seu anjo da guarda. E mentalizando você tranquilo, relaxado, acalmando. Respira fundo, solta o ar bem devagar. Aliás, é muito bom durante toda a técnica a gente ir respirando fundo e soltando o ar. Então vamos fazer uma vez seguida agora, só para ficar gravadinho aí facinho para você repetir comigo quando você quiser. Então, este medo, bom, começa aqui, né? Apesar deste medo, eu me amo e me aceito profundo e completamente. No topo da cabeça, esse medo, eu escolho soltar. Eu solto completamente esse medo.
É seguro soltar o medo. Eu libero e solto todo o medo e toda a raiva que eu senti naquele momento. Eu solto esse medo, eu solto a raiva. Eu solto todo o medo e o que mais estava junto. Eu solto todo este medo. Debaixo do braço, eu solto o medo. Nas costelas, eu solto o medo. No pulso, eu solto o medo. E agora nos dedinhos. Eu deixo o medo ir. Eu deixo o medo ir. Eu deixo todo o medo ir. Solto todo o medo. Deixo todo o medo ir. Respira fundo. Abraço o pulso. Eu gosto até de trazer o pulso para perto do coração. E mentaliza o abraço amoroso de Deus. Mentaliza essa situação tranquila e resolvida. É simplesmente isto, né? Agora vamos só voltar lá para os slides para a gente fazer mais algumas compreensões. Eu deixei aqui o desenhinho dos pontos principais. Sandra, Oi. acabou cortando um pouquinho na segunda vez que você fez e eu tinha me esquecido da sequência. E então, assim, vamos só repetir, não precisa repetir o exercício, mas é só os pontos. É aqui na lateral da mão, Na lateral da mão. Topo da cabeça, aí Começo aqui. da sobrancelha. Uhum. Lateral dos olhos. Lateral. Embaixo dos olhos. Aqui. Debaixo do nariz. Debaixo da boca. Debaixo do ossinho da clavícula. Debaixo do braço. Nas costelas. Embaixo dos seios. Isso. Agora no pulso. Nos 2 dedinhos. Aqui a gente pega 3 meridianos, por isso que ele é tão bom. Né? Nas laterais dos dedos, todos da mão, um por um. E por último aqui. E por último, abraço o pulso. Por que é tão importante abraçar o pulso? Porque aqui a gente pega 6 meridianos, 3 que passam embaixo e 3 que passam em cima. E esses meridianos estão muito associados ao equilíbrio emocional. Então, essa, inclusive, é uma técnica que você pode usar sozinha em qualquer momento que você queira se acalmar. Né? Ah, não dá tempo de eu me bater todo, tal, mas estou precisando me acalmar. Abraça seu pulso, traz para perto do seu peito, respira, isso já vai te acalmar. Né? Especialmente se você associar com essa imaginação de que você está sendo abraçado por Deus. Ou você também pode lembrar de algum evento da sua vida em que você se sentiu muito em paz, se sentiu muito amparado, muito bem, e também ir para esse evento nesse momento e acalmar. Também é muito bom fazer esse movimento de finalizar, né, imaginando algo positivo. Bom, tá aqui o desenhinho, né? Coloquei aqui da gente terminar abraçando o pulso, né, com uma mão e criando esse filme mental positivo, visualizando o seu anjo da guarda ou Deus te abraçando e resolvendo tudo. E é muito importante também, quando você acabar, aquietar e deixar o movimento de assimilação acontecer. Quem é mais sensível vai perceber que tem né, é como se você tivesse tacado uma pedrinha no rio, tem uma agitação de ondinhas energéticas. Devagarzinho elas vão se acalmando. E é bom você ficar quietinho um pouco, absorvendo isso. E aí, o que a gente faz? Aí a gente volta para aquele exemplo anterior e pergunta para você mesmo. Quando eu lembro daquele evento, lembra que eu coloquei o primeiro, né? Que eu estava sozinha em casa e eu senti até raiva do meu pai. Quando eu penso isso, de 0 a 10, qual é a intensidade do sentimento agora? Não adianta eu querer fazer porque aquele é um evento
artificial, não aconteceu. Mas você, se você fez direitinho pensando, nesse momento você vai perceber. Então, antes era 8, e agora? Normalmente a pessoa vai dizer, ai, melhorou, agora tá 5 ou 6. Ótimo. O que você vai fazer? Você vai repetir a sequência de pontos com as frases, mais uma vez, faz inteirinho, acalma, quieta, e faz de novo a mesma pergunta. E agora, qual a intensidade? O objetivo é que a gente leve até o 0. Então, limpe todo o estresse emocionado, toda a energia emocional, todo o medo associado àquele evento. Não fique nada. Né? E aí a gente vai naquela listinha trabalhando todos os itens. Então, se você pegar a sua listinha de todas as vezes que você sentiu medo e for limpando todos os eventos, o que vai acontecer? Você vai perceber que o medo na sua vida passa a ter muito menos influência. Né? A mesma coisa vale para todos os outros sentimentos. Quero trabalhar com raiva, quero trabalhar com mágoa, quero trabalhar, né? Vai limpando. E se você tiver vivido uma situação traumática, você é capaz de ter uma boa compreensão positiva dela, você pode fazer a mesma coisa. Para quem tem uma situação traumática que ela não consegue elaborar positivamente ainda, talvez seja interessante procurar a ajuda de alguém para fazer isto, né? Por quê? Porque a hora que a gente começa a trabalhar com FT, vai começar a vir para fora as emoções. Se você está muito mal resolvido com o evento, você pode ficar pior num primeiro momento. Então, com traumas mais fortes, às vezes a gente precisa de um apoio profissional. Mas se você está legal na sua cabeça, você está querendo só soltar a energia emocional, o FT é uma ótima ferramenta. Você pode experimentar com tudo, até para liberação de dores físicas, crises de ansiedade, insônia, tensões, preocupações. Você pode, por exemplo, eu vou fazer uma prova. Quando eu penso na prova, me dá crise de ansiedade. Então, tá ok, vamos lá. De 0 a 10, qual é o tamanho da sua crise? É 8, é 9. Então, vamos fazer FT com isso. Terminou, e agora, como tá? E você também vai trabalhando até zerar. Lembre-se sempre de ser gentil e delicado. Não adianta ficar batendo mais forte, porque às vezes as pessoas, né? Falam, não, eu quero soltar rápido. Não tá saindo. Se você está batendo e não está liberando, porque tem alguma coisa que você não entendeu na história que tem que ser limpada antes. Mas não é batendo mais forte, tá? É às vezes que nem aquela história. Eu estava lá misturando medo com raiva, então eu tinha que soltar a raiva também para acabar de soltar o medo. Então, experimentem incluir mais coisas no FT, mas não adianta ser agressivo, né? Porque a energia ela precisa de delicadeza para se liberar. E eu gostaria de terminar com essa frase linda do Chico Xavier: largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo, qual a árvore que lança de si as folhas mortas. Então, vamos deixar ir, porque tudo aquilo que não está mais vivo em nós, não está mais produzindo vida, quando a gente libera, né, vira compostagem, vira força para a vida nova vir. Então, eu queria que vocês experimentassem, que vocês sentissem, que vocês partilhassem aqui com a gente, deixando os recadinhos de como é que foi fazer e que vocês experimentassem usar com tudo. E, principalmente, que experimentasse usar, porque, de fato, ela é uma técnica muito bonita. Ainda tem uns minutinhos, eu só queria contar essa experiência, porque isso também talvez estimule as pessoas a tentarem. Eu atendi, há muitos anos atrás, uma moça que passou por aquele tsunami, sabe aquele tsunami que teve uma devastação muito grande lá no Oceano Índico? E ela viveu, após essa experiência, uma condição traumática muito severa. Ela adoeceu, ficou depressiva, começou a ter alguns problemas neurológicos, não conseguiu continuar trabalhando, acabou perdendo o emprego, e ela não conseguia dormir uma noite sequer tranquila, porque ela tinha pesadelos horríveis todas as noites, desde que aconteceu o evento. E quando eu a conheci,
Ela já tinha tentado várias coisas, estava inclusive fazendo acupuntura, estava tomando medicação e estava nesse quadro. E eu expliquei a técnica para ela e propus que a gente fizesse justamente para liberar. E ela era uma pessoa bem decidida, corajosa, estava com muita vontade de romper aquilo, e nós fizemos um trabalho bem extenso, né, já logo nesse primeiro dia. E aí eu pedi para ela me dar notícia. Alguns dias depois, ela me deu notícia que nós fizemos a técnica e ela foi para casa com a sensação de que tinha passado um caminhão por cima dela, mas com uma leveza incrível. E que ela dormiu por quase 3 dias seguidos. Ela falou assim: eu não tive pesadelo nenhum. E tive uma sensação de descanso profundo. Né? Desde então, nunca mais ela teve pesadelo. E devagarzinho, todo o processo de reconstrução da identidade dela foi feita com uma única sessão de EFT. Então, assim, eu gosto. Esse é um exemplo muito impactante, porque deu conta de fazer uma reversão muito rápida de uma situação traumática. Mas eu já tive outras situações muito bonitas, inclusive minhas, para lidar com questões muito duras que eu não conseguia mover, que tinha a ver com conteúdos profundos, inclusive de outras vidas, e que eu fui fazendo esse trabalho de perseverança, né? De colocar lá os tópicozinhos e todo dia eu pegava e trabalhava um pouco. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu fiz uma vez e para mim não adiantou. Né? A minha sugestão, quando não é um caso de um trauma como esse que eu contei, mas é de uma dificuldade emocional mais trabalhosa, que a gente pratique frequentemente, né? Porque a gente assimila melhor quando a gente libera devagar, principalmente quando os conteúdos são muito profundos. Então, todo dia fazer um pouquinho é uma boa dica. Então, por exemplo, uma pessoa que está sempre com raiva, sempre explosivo, né? Ela não vai liberar toda essa raiva numa única sessão de EFT. O ideal é trabalhar com isso todas as vezes que essa raiva emergir, por exemplo. Né? Daqui a um tempinho, tenho certeza que essa sensação de explosividade, raiva acumulada, já vai ter cedido. Tá bom? Você acha que ficou claro, Luiz? E quer fazer alguma pergunta ou acrescentar alguma coisa? Fica à vontade. Ou não. Ou a gente pode ir também para a nossa vibração. Só quero dizer que eu até perguntei para você a sequência novamente, que é para não esquecer, né? E eu ia fazer essa pergunta para você, você acabou falando, né, sobre essa questão de coisas que são profundas mesmo. Porque agora, a primeira vez que a gente fez, eu pensei em algo que para mim é muito profundo. Tá. E a minha experiência foi que eu comecei a entrar naquela situação e sentir aquilo realmente. E aí, como a gente está aqui nesse momento, foi exatamente na segunda vez daí que você passou, que acabou travando um pouquinho. Eu acho que foi bom, porque daí eu consegui acalmar um pouquinho o meu sistema também, que eu fui para um lugar mais profundo. E foi legal você comentar isso, sobre a importância, às vezes, da gente ir fazendo aos pouquinhos, principalmente se a gente está sozinha, né, realizando a técnica. Então, foi muito bacana você fazer esse comentário no final, porque essa seria justamente a minha dúvida. Porque a gente sabe que nós temos questões que são profundas que a gente não tem uma dimensão exata, né? Mesmo sendo nosso. E é importante a gente ir com delicadeza, com calma, né? Mas eu senti muito e achei muito legal. Achei muito legal. Eu já havia feito uma vez, mas eu não tinha a dimensão sobre a técnica, não sabia efetivamente o que era. E realmente eu que tenho eu tenho uma sensibilidade muito grande, né, com essa questão energética, deu para sentir muito, assim, muito bacana. Mexe muito. É muito legal, né? Muito legal. Foi muito legal sentir. Até aproveitando, Luiz, até para quem for aplicar saber, né? Assim como essa moça, quando a gente mexe com conteúdos mais intensos, depois, às vezes, a gente fica cansado, às vezes a gente tem um banzo, né, que a gente fala, porque o corpo tem que assimilar a liberação. Né? Então, tudo
nosso sistema de energia, ele exige uma coesão, né? E tudo que é muito rápido, ele tem dificuldade de assimilar. O doutor André sempre fala aí, né? Mudar devagar é bom, melhorar devagar é bom. Por quê? Porque a gente consegue assimilar e manter, né? Então, ter essa delicadeza é importante. No caso daquela moça, a gente precisou ser mais rápido, porque tinha que tirar ela da crise, né? E valeu a pena, porque ela saiu. Mas é sempre bom quando a gente vai lidar com uma coisa mais intensa desse tamanho, estar apoiado exatamente, né? Ou fazer devagarzinho e sentindo e assimilando. Muito bom. Vamos para a nossa vibração, então? Vamos, só cortou um pouquinho só, Sandra. Não sei se eu tô travada para você ou não. Agora eu estou te ouvindo. Para Agora. mim você está normal e aqui Ah, tá também me tá ouvindo. ok. Ah, então tranquilo. Tá? Então tranquilo. Mas muito obrigada, viu? Eu gostei muito de ver e eu tenho certeza que todo mundo que assistiu deve estar pensando aí em como aplicar isso. Né? Sim. Então, foi muito positivo. Muito obrigada por me chamar no dia de hoje. Tá aqui. Obrigada a você. Vamos fazer então? Vamos. Vamos começar? Então, nesse momento, vou pedir para que vocês já deixem aí a água separada. Deixa aí do lado, a gente já vai lidar com ela daqui a pouquinho. Mas já intenciona cada segundo, cada momento dessa vibração, nessa água. Vamos fechar os olhos, porque a hora que a gente fecha os olhos, nós conseguimos voltar esse olhar para dentro de nós. E agora é um momento para que a gente possa se olhar. Então respira bem fundo e termina de liberar tudo aquilo que precisa liberar. Vai sentindo esse abraço de Deus. Cada respiração, o seu sistema vai se acalmando e se expandindo para se unir com essas vibrações tão positivas que nos chegam nesse momento, vindas com muito amor do Criador. Continua respirando e vai liberando tudo aquilo que é desnecessário. Inspira e a hora que soltar, solta a carga, solta o peso. Inspira a força de Deus e solta o peso desnecessário. Inspira o amor de Deus e solta a tristeza que já não cabe mais. Inspira a harmonia e solta aquela bagunça e desorganização do nosso campo emocional. Inspira a inspiração de Deus. Solta todos aqueles pensamentos que já não nos auxiliam a continuar. Inspira a esperança e solta toda a mágoa. Inspira a resignação e a resiliência
e solta tudo aquilo que ainda te faz mal. Nesse momento, toda essa energia e toda a luz que vem dos céus possa te tocar gentilmente, te tocar em todos aqueles lugares em que você sabe que dói e também naqueles que você nem tem ideia, mas o Criador sabe que ali é necessário um acolhimento. Que toda essa luz possa adentrar o seu sistema e te fazer respirar por um momento naquele lugar mais profundo da tua essência divina, em que você pode sentir Deus em você. Que você seja levado a esse lugar tão lindo dentro de você. Entra nesse lugar com um poder curativo imenso que mora em você, porque Deus está aí. E quanto mais expandimos, mais podemos adentrar nesse lugar. E nesse lugar, observe a natureza que ali está e que traz a inspiração e a intuição necessária para que cada um possa caminhar na direção do Criador de forma mais calma, tranquila, delicada, sabendo que cada dor é passageira e vem para nos ensinar uma lição muito bonita. E que essas dores de agora são os passos necessários para que a gente possa alcançar esse lugar dentro de nós. Que o Criador, com seu amor e misericórdia infinitos, esteja presente aí, ao seu lado, trazendo conforto, trazendo amor, trazendo harmonia, trazendo luz. Olhe para suas mãos, como elas são fontes dessa energia viva de Deus. E vai tocando seu corpo gentilmente, com a mão do Criador junto da sua, para que você possa se sentir acolhido nesse momento. Se abraça. Todos nós merecemos essa vibração comum. Todos nós merecemos esse canal e essa linha direta com Deus. Todos nós podemos abrir o nosso coração e receber esse amor e esse carinho.
e que para cada aprendizado que tenhamos que ter para dar passos largos no sentido da nossa evolução em direção a Deus, nós possamos aceitar e observar a aceitação daquilo que a gente vive nesse momento. É a nossa consciência de que algo precisa ser modificado em nós. Aceite. E vou emprestar nesse momento as palavras de Hamed sobre aceitação, que é o prelúdio da nossa cura. Aceita a vida que Deus te deu. Aceita-te como és. Aceita os teus familiares. Aceita teus conflitos. Aceita tuas decepções. Aceita tua parentela. Aceita tuas dificuldades financeiras. Aceita tuas desilusões. Aceita as ingratidões contra ti. Aceita tudo e todos. Aceita atos e atitudes e faze o melhor que puderes. Aceitar não quer dizer aplaudir e fazer o mesmo, mas compreender que cada um de nós tem e faz o que pode. Que cada indivíduo está num grau diferente de evolução. Portanto, aceita o próximo como ele é. Tu, porém, aceita, mas trabalha em favor de teu adiantamento espiritual e autoconhecimento. E assim serás mais feliz. Entende o que eu digo e o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Que nesse momento nós possamos respirar bem fundo e nos apoiar no colo de Deus, que sabe muito mais sobre nós do que nós mesmos. E possamos nos sintonizar com a aceitação da nossa própria vida, procurando melhorá-la com paciência. Nós somos o sal da terra. Nossa aceitação nesse momento vai nos trazer a consciência necessária para o aprendizado e vai nos trazer o remédio que cura verdadeiramente as nossas mazelas e as nossas sombras. Seja qual for o motivo pelo qual te trouxe até aqui, que você o aceite com amor, buscando observá-lo com consciência. E que esse seja um degrau para que você possa ser curado ao final deste caminho. Seja um amor tão grande a nascer em você a partir dessa cura. E que a cada momento você possa sentir que a sua jornada valeu a pena. Porque, com certeza, ela é amparada por Deus. Ela é amparada pela espiritualidade maior, que nos quer sempre bem e nos ama incondicionalmente.
que a gente se apoie nesse amor para aceitar e seguir, e que a gente possa, cada segundo, ter a consciência de que o Criador nunca, jamais nos abandona. E que é preciso que a gente olhe para dentro de nós, nessa nossa essência, para encontrar Deus em nós. Deus nos espera de mãos abertas. Pense agora, imagine essa luz tão grande chegando e entrando no seu corpo e nesse seu lugar sagrado da sua essência divina. Que essa luz cresça grandemente dentro de você e nunca te deixe esquecer que Deus é com você sempre, sim. E que a gente possa viver a nossa vida aproveitando cada momento e cada segundo. E eu vou finalizar com uma canção que diz exatamente isso, que é preciso que a gente viva sentindo cada passo, conhecendo cada manhã e manhã, cada sabor das massas e das maçãs. Ando devagar, porque eu já tive pressa, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levar a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei, conhecer as manhas e as mães, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a morte, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as mães, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, outro vai embora. Mas cada um de nós compõe a sua própria história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. E sempre, a gente sempre carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. E que essa vibração tenha feito a gente se sentir mais capaz de seguir. Lindo, gratidão, Luíse. Essa letra, essa música é muito especial, muito inspiradora, né?
E ela passa a mensagem no centro do coração. Gratidão, gratidão pela sua presença, pelas suas palavras, pela sua vibração, pela sua luz, pela sua música, pelo seu dom de mediar a energia do alto para a gente. E que todos vocês possam, de fato, ter sentido essa energia tão boa. Fala, Luiz. Eu que agradeço, porque acredito que juntos a gente consegue mais longe, né? Sim. Então, para mim é sempre um prazer estar aqui e receber tudo isso também, né? Sim. Então, eu que agradeço do fundo do meu coração de poder estar aqui com vocês hoje. Obrigada, obrigada a vocês que estão aqui com a gente, criando essa sintonia tão boa, né? Obrigada à espiritualidade que nos inspira, né? Que fica trazendo as ideias, fala disso, trata daquilo. Eu sou muito grata, porque a gente sente de verdade que esse trabalho é um trabalho em equipe, né? Nós estamos criando juntos. E como a gente já falou de outra vez, né? Se você também quiser que a gente fale sobre alguma coisa, quiser que a gente aprofunde algum tema, né? Deixa um recadinho para a gente, dentro do possível, a gente vai estar fazendo, que esse espaço é para ser nosso, né? E obrigada, Luísa, de coração. Que vocês tenham uma quinzena maravilhosa e que a gente possa estar juntos de novo daqui 15 dias. Um beijo com carinho em cada um. Beijo para você, Luiz. Gratidão. Amém. Gratidão.